Bom dia, turminha. Tudo bem? Espero que sim. Animados para mais uma semana de atividades. Essa semana continuaremos com os elementos da narrativa. Na semana passada, nós estudamos aí o primeiro elemento, que são as personagens, depois narrador, tempo e espaço. Hoje nós vamos estar estudando os outros dois elementos que faltam, que é o enredo e o discurso. Vocês deverão copiar no caderno esses dois elementos que faltam, o enredo e o discurso. Olha, atenção, comecem a usar caneta para copiar, tá bom? Usem o lápis somente para responder as questões. Então vamos lá. Vamos ver aí o enredo. O primeiro, o que é o enredo? Vocês não aprenderam que toda história tem começo, meio e fim. Então agora vocês vão aprender que num texto narrativo, essa sequência dos fatos, tá? É chamada de enredo e ela é dividida em 4 partes: situação inicial, complicação, clímax e conclusão ou desfecho. O que é a situação inicial? É o começo da história, tá? Onde geralmente se apresenta as personagens, o lugar, tá? Onde vai acontecer. Às vezes situa-se também o tempo, né? Que vai acontecer a história. E depois vem a complicação. A complicação é a parte que vai desenvolver o conflito. O que é o conflito? É o problema vivido pela personagem principal, tá bom? Lembra da historinha da semana passada que nós vimos, a raposa e o corvo? Qual foi o conflito daquela história? Era o quê? Que a raposa, ela queria roubar, né, o queijo que estava com o corvo. Agora, e o clímax, que é o momento mais tenso da história, tá? Qual foi o clímax, o momento mais tenso daquela historinha? Foi quando o corvo, ele cantou e o queijo caiu da sua boca, tá bom? E a conclusão ou desfecho é o final da história. Qual foi o final daquela fábula? Que a raposa fez o quê? Mais que depressa comeu o queijo, tá? E ainda zombou da cara do corvo, né? Falando que não tinha usado da sua inteligência. Então, isso é o enredo. Tá? É a organização de uma história e se divide nessas 4 partes. Tá? Nós vamos trabalhar dentro do próximo texto e aprender que sempre no texto narrativo o enredo vai estar dividido em 4 partes. Próximo, discurso. O que é o discurso? É a fala das personagens dentro de um texto. Pode ser discurso direto ou discurso indireto. O direto é quando o autor reproduz fielmente as falas da personagem. Usa-se os 2 pontos, o travessão ou aspas para indicar a fala. É o famoso diálogo, né, pessoal? Então, eu trouxe 2 exemplos. Olha o exemplo 1. O aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. Olha aqui, eu usei os 2 pontos e o travessão para indicar que aqui é a fala da personagem. E foi exatamente como o aluno disse. Exemplo 2. O réu afirmou, 2 pontos, sou inocente. Vocês viram que agora eu usei aspas para indicar que essa é a fala da personagem. Então, esse é o discurso direto. E o discurso indireto? Agora, ocorre quando o autor conta com suas palavras o que as personagens disseram. Por exemplo, olha o exemplo 1. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. Agora, a fala da personagem não está exatamente como ele disse, igual aqui, ó, no discurso direto. Não, agora o autor está contando com suas palavras o que a personagem disse. Olha o exemplo 2.
o réu afirmou que era inocente. Então, aí eu estou contando com as minhas palavras o que a personagem disse, certo? Agora, eu trouxe atividades. Vocês deverão ler esse texto e somente responder no caderno as questões. Então, vamos lá. O pintacilgo. Então, o pintacilgo é uma espécie de passarinho. Então, vamos lá. Ao voltar para o ninho, trazendo no bico uma minhoca, o pintacilgo não encontrou seus filhotes. Alguém os havia levado embora durante sua ausência. Começou a procurá-los por toda parte, chorando e gritando. A floresta inteira ecoava seus gritos, mas ninguém respondia. Dia e noite, sem comer nem dormir, o pintacilgo procurou seus filhotes, examinando todas as árvores e olhando dentro de todos os ninhos. Certo dia, um pássaro lhe disse: "Acho que vi seus filhotes na casa do fazendeiro." O pintacilgo voou, cheio de esperança, e logo chegou à casa do fazendeiro. Pousou no telhado, mas lá não havia ninguém. Voou para o pátio. Ninguém. Então, levantando a cabeça, viu uma gaiola pendurada do lado de fora de uma janela. Os filhotes estavam presos lá dentro. Ao verem a mãe subindo pela grade da gaiola, os filhotes começaram a piar, suplicando-lhe que os libertasse. O pintacilgo tentou quebrar as grades com o bico e com as patas, mas foi em vão. Em seguida, com um grito de grande tristeza, voou novamente para a floresta. No dia seguinte, o pintacilgo voltou para junto da gaiola, dentro da qual seus filhotes estavam presos. Fitou-os longamente, com o coração carregado de tristeza. Em seguida, alimentou-os um a um, através das grades pela última vez. Levara-lhes uma erva venenosa e os passarinhos morreram. Antes a morte, disse o pintacilgo, do que perder a liberdade. Então vamos lá. Questão 1. Vocês vão falar para mim qual é a personagem principal, B, qual é o antagonista, o vilão da história, e C, quais são as personagens secundárias. 2. Quem é o autor desse texto? 3. Qual é o foco narrativo, ou seja, o tipo de narrador? Narrador personagem ou narrador observador? 4. Que tipo de discurso foi usado? Direto ou indireto? Justifique sua resposta. Você pode tirar um trechinho do texto e justificar se foi usado o discurso direto ou indireto. 5. Em que lugar se passou a história? Pode ocorrer em mais de um lugar? Sim, é só vocês colocarem, tá bom? 6ª questão. Que surpresa teve o pintacilgo ao voltar ao ninho certo dia? 7ª questão. Qual a reação do pintacilgo ao perceber o que tinha acontecido? Como ele reagiu? 8ª. Desse dia em diante, o que fez o pintacilgo? Próxima, 9ª questão. O que deixou o pintacilgo cheio de esperança certa vez? 10ª questão. Como reagiram os filhotes ao verem o pintacilgo? 11. O que o pintacilgo tentou fazer? 12ª. Que decisão o pintacilgo tomou, então? E por quê? 13ª. Que passagem do texto revela que essa decisão foi muito dolorosa para o pintacilgo? Então, você vai ter que tirar uma frase, uma passagem do texto que revela que essa decisão que o pintacilgo tomou foi muito dolorosa, tá? Quando você retira algo do texto, você tem que copiar entre aspas, tá bom? 14ª questão e última. Identifique no texto qual é o conflito, qual foi o problema vivido pela personagem principal. Clímax, qual foi o momento mais tenso dessa história? E C, qual o desfecho, o final? Pode contar com suas palavras? Claro que sim, tá? O conflito foi quando aconteceu isso, isso e isso. O clímax é isso, então você pode contar com suas palavras, tá bom?
Pessoal, leia o texto com atenção, tá? Olhem no conteúdo quando tiverem dúvidas e podem me chamar também, tá? No particular ou no grupo. Bons estudos, uma boa semana e um beijão.